Eu vou começar a falar essa questão da arte e natureza, principalmente porque eu sou uma pessoa que me formei, principalmente nos anos 70 e nos anos 80, em que a questão principal era ver a arte como um discurso autônomo, ou seja, qualquer binômio, associação com natureza, tecnologia, alguma coisa assim, seria vista como uma negatividade, né, que roubaria da arte essa questão dela se afirmar enquanto discurso autônomo, né? Então essa visão ela prevalece durante o período da formação, mas ela passa a ser questionável, né, no final do século XX, né? E é uma dúvida que inclusive está alterando a minha maneira de pensar a arte hoje. Eu vou falar um pouco de alguns exemplos, objetivamente, né, de externos ao meu trabalho, né, e vou misturar aqui com alguns exemplos da minha própria prática artística, né. Eu sou artista e professor. Então, a figura do artista naturalista, né, que ela, principalmente aqui no Brasil, nós temos no período barroco, né, a presença no Nordeste da Maurício de Nassau e sua corte, que traz os primeiros artistas que vão pintar a paisagem brasileira. A questão da paisagem também ela permeia o meu trabalho, então por isso que eu vou focar principalmente na questão da paisagem, né? O Franz Post ele vive aqui no Brasil de 1637 a 44 e ele realizou apenas 8 trabalhos, né? Os historiadores atribuem isso ao fato de ele ter talvez trabalhado na decoração do palácio lá do Maurício de Nassau. E quando ele volta para a Europa, ele se torna conhecido como um brasileiro, né, e passa a usar o Brasil como tema, né? E aqui tem enquanto que as primeiras pinturas têm um valor mais documental, né, essa é uma pintura realizada no Brasil, ou seja, coloca o cavalete, né, na beira do Rio São Francisco e faz essa pintura que tem aqui a capivara no primeiro plano. A capivara é interessante porque eu vou concluir minha apresentação com outro trabalho que tem a capivara também. E o mandacaru, né, na margem. E o que se coloca nesses trabalhos é que a luz, né, que ele usa na representação, ela é muito mais europeia do que brasileira. Então fica sempre essa dúvida de quanto que uma pintura é documento e quanto que ela é fantasia, né? Esse é um outro trabalho realizado também no Brasil. Todos os trabalhos que ele faz no Brasil não estão, a maioria estão no Museu do Louvre, né? Esse é o carro de boi, né? De novo essa luz meio, apesar da paineira, que é uma típica do Brasil, mas a maneira o arranjo é muito mais uma pintura holandesa do que brasileira, né? Aqui tem os 25 anos de atividade que ele tem depois do regresso, né? Aqui são trabalhos lá localizados aqui no Brasil, né? A maioria são da Fundação Oscar Americano, aqui em São Paulo, né? Onde você vê, aí o trabalho perde essa questão documental, né? Parece que ele se aproxima mais pela lembrança de uma luz que seria mais adequada a retratar o Nordeste brasileiro, mas a organização espacial ela é muito mais, talvez até se vincula eu pensei até num artista que também faz muito isso, que é o Canaletto, né, quando ele pinta aquelas vistas de Veneza. Tem muitas que são os caprichos, né, onde os prédios podem estar intercambiando, nunca é no mesmo lugar. E aqui também é assim, não dá para confiar se esse rio Capibaribe, que ele chama, assim, se realmente tem essas curvas todas, né? Esses são todos os trabalhos realizados na volta, né, dele. Bom, um outro pintor também que faz parte do cortejo de Maurício de Nassau é o Albrecht Eckalt, né? E eu tive a oportunidade, ano passado, apesar de eu ter vivido quase 10 anos na Alemanha, eu fui para Dresden 2 vezes e não conseguia localizar. Ano passado eu participei de um evento sobre a América Latina em Dresden e eu fazia parte do evento. O final foi um almoço nesse castelo, né, de vinícola, lá perto de Dresden, onde está o Eckalt. Ele pintou pássaros brasileiros, né? Então esses pássaros brasileiros, eles são eles têm uma questão também que a paisagem ela é uma paisagem europeia, que tem uma alumina com castelo, tem às vezes um aqueduto romano. Existem várias hipóteses, né? Ou que talvez o Eckalt tenha feito só o pássaro,
e a paisagem tenha sido pintada por um artista local de Dresden, onde foi acrescentado, né, esses detalhes aí. Aqui você vê de novo, né, o cacto fluorescente, né? Mas você percebe que fora é um pouco estranho, porque os pássaros não estariam pousados em cima dos espinhos, né? Então da compaixão, mas não tem autocompaixão. Então eles têm aqui e a paisagem ao fundo sempre uma paisagem europeia, né? Ele se preocupou sempre em colocar o título, né, o nome indígena das aves, né? Tem Guarita-Lema e Epecu e assim por diante. Né? Aqui aparece uma pontezinha meio assim de arquitetura europeia. Né? Bom, eu quis fazer um salto para uma artista que também trabalha com os pássaros brasileiros, agora um trabalho bem recente, da Diana Varejão. Né? Ela está representada lá em Inhotim, que é um museu de a céu aberto, né, onde cada artista tem seu próprio pavilhão, e o teto do pavilhão dela, ela fez esses pássaros pintados no fundo branco, não tem paisagem, né? A paisagem eu coloquei do próprio local. Então ela pinta em azulejo, né, elementos também. Eu até acreditava que era mais do local, porque Inhotim é meio ao norte de Belo Horizonte, então teria fazer referência talvez ao Cerrado, mas não é. Ela faz um pouco enciclopedicamente, assim, pássaros brasileiros que ela encontrou em vários lugares, né? E esse inclusive parece muito um trabalho do Eckhout, né? Ela está disposta mais ou menos assim, né? No teto do pavilhão. E aí ao fundo tem a paisagem, ela não precisou se preocupar com pintar a paisagem. Essa é um paisagismo lá de Inhotim. Eu vou falar um pouco agora dos meus trabalhos, como é que essa questão da paisagem ela vai entrar. Se desculpem se é um pouco vai e vem, mas como... Bom, esse é um trabalho bem antigo, dos anos 70, né, onde a paisagem saiu da minha casa, né, casa da minha infância, era adolescente nessa época. Então tem o que tem de paisagem em São Paulo? Né? Tinha uns vasos lá que minha mãe cuidava, e alguma coisa de jardim que aparece aqui. Né? A questão, isso aí na bairro da Aclimação, em São Paulo, então tem essa presença sempre da paisagem urbana. Né? Aqui tem alguma coisa de excursão, né, que você vai na serra e tal, e faz uma aquarela e por aí vai. Um período da minha vida, eu estava muito preocupado com essa questão da paisagem urbana, inclusive como uma extensão da atividade de pintura, elementos que faziam intervenção direta na paisagem. Né? Isso é um evento que teve no final da década de 70, chamou justamente assim, evento de fim de década, na Praça da Sé, onde eu coloquei esse trabalho que foi uma introdução do cotonete no orelhão. Depois eu fiz isso em Belo Horizonte também, multipliquei, em Belo Horizonte era o centro, tinha acho que 15 orelhões, né? Coloquei esses 15 cotonetes, eu tive uma certa repercussão na época, saiu até no Jornal Nacional, como que era, quem era o louco, né, que pôs cotonete nos orelhões. Né? Aqui tem uma outra intervenção desse tipo, que era um cano que passa sobre da Sabesp, que passa sobre a marginal do Tietê, né, onde eu propus esse daí. Foi feito muito tempo depois e sem me dar crédito. Né? Eu mandei para a Sabesp e essa proposta de fazer um arco-íris sobre o rio. São trabalhos um pouco até ingênuos, perto do que o meio ambiente hoje em dia requeria, né, como um artista que está preocupado com isso. Né? Década de 80, eu morei algum tempo em Florianópolis, né, teve um artista aqui do Valmor, eu também tive uma passagem por lá, e ali eu também, assim, me dediquei bastante a essa questão da pintura plein air, que chama, né? De você levar o cavalete para a praia, para a areia, espetar e tentar pegar aquela cor que você está vendo, né? Eu acho que isso daí eu vi como mais como um aprendizado, né? Eu acho que são cores que hoje em dia eu incorporei no meu trabalho, independente de trabalhar com essa representação direta da paisagem. Né? Isso, imagina, eu morei num lugar que hoje em dia é o Morumbi, lá de Florianópolis, que é Jurerê. Né? Em 80, era uma vilazinha simples, onde eu alugava uma casinha também simples. Eu nem sei se ainda existe esse tipo de possibilidade. Né?
Bom, esses são trabalhos que eu também fiz lá em Florianópolis, eu era professor também, então ela tem essa questão, por exemplo, que para quem vem de São Paulo, né, e vai para lá, você escuta o tempo inteiro falar do vento, né, se é vento sul, vento norte, vento não sei o quê, e eu não tinha a menor ideia que o vento era uma questão tão importante, principalmente se você está numa ilha, né. Então esse trabalho era uma torre, né, a torre acho que é uma coisa meio obsessão para mim, e que tinha essa palavra vento, que era a ideia de você ter a palavra vento ao vento, né? O vento oscilando junto com o vento. Depois dessa passagem por Florianópolis, eu vivi muito tempo em Nova York, né? E a paisagem é outra coisa, né? Essa é uma paisagem que o primeiro impacto que eu tenho da chegada é quase como uma cidade de cartoon, né? De história em quadrinho. Você vê lá, eu morei nesse prédio, né? Que tem um endereço pintado nas latas de lixo, todas amarradas, então tinha aquela coisa dos gatos, cachorro e tal. Tinha uma obsessão também pelo metrô, né, esses espaços escuros. Depois, uma outra, passei para escadas de incêndio, quase como uma saída do escuro do metrô, que é um símbolo da cidade, né, a cidade inteira tem escadas de incêndio na fachada. Eu achei interessante essa questão, porque tive contato, né? Eu fiz o meu mestrado lá no Prado. Então você tem essa frase do Pollock, né? I am nature, né? Que a natureza na realidade não está para ser encontrada fora, mas para ser encontrada dentro do artista, né? Dentro dessa visão do expressionismo abstrato, que vai aos poucos interferindo na minha maneira de pintar, né? São trabalhos feitos. Teve uma passagem curta de volta para Florianópolis, onde eu fiz murais lá no restaurante universitário. E aqui também uma questão interessante que eu acho, que a última frase, né? Não sei como é que está o tempo, mas vou tentar ser rápido. Tá. Que o Central Park, né? Que é a maior expressão da natureza em Nova York, é um retângulo perfeito. Então essa questão do homem, né? do construto geométrico com relação à paisagem, né? Como é que o artista vai trabalhar com isso, né? Então eu acho que foi cada vez mais, assim, ficou claro para mim essa tendência mais construtiva de trabalhar, né? Quando eu voltei, tempo curto também, depois dessa experiência em Nova York, eu vivi 3 anos no Brasil, depois fui viver na Alemanha. E aqui tinha nesse meio tempo, né? Eu fiz uma série de trabalhos, eu só vou mostrar um, que tem essa paisagem um elemento mínimo, né, que é a linha do horizonte. Então são telas separadas, né, são dípticos dispostos horizontalmente, que a junção das duas telas cria essa linha perfeita, né, porque não é nem preciso traçar. Ela é as cores, né, o claro e o escuro do céu e da terra fica determinado por essa junção. Era uma proposta mais de trabalho, mais de meditação e coisas assim, que foi uma fase até relativamente curta. Esses já são trabalhos feitos após essa paisagem começa a se dissolver no meu período que eu vivi na Alemanha, e vai ter uma questão, talvez pelo esforço de aprender, depois de velho, né, a língua alemã. E então eu comecei a pensar muito essa questão da linguagem, né, as palavras se misturando com a paisagem, como você cria um espaço onde a frase, né, ela entra quase que brincando com o espírito do trabalho. Então, um trabalho que é reflexivo, então tem essa frase que comenta o significado da palavra com relação ao silêncio. Aqui são frases, até se tinha falado do Flusser, essa é uma frase do Flusser, né, que trata essa questão da imigração, dessa questão do estrangeiro, e eu trabalhei muito com isso no meu período na Alemanha. Esse é um dos últimos trabalhos que eu fiz lá, que era praticamente a pintura passa a ser de novo um objeto, né, intervenção no espaço, né, onde são panos coloridos. E aqui tem que eu faço desde que eu voltei e me tornei professor aí na época. Estou trabalhando muito com esse conceito de paint structures, né? Um termo que eu tentei traduzir em português, ficou horrível, né? Então fica uma pinto estrutura, assim, fica meio esquisito. Então são propostas que trabalham a questão da linguagem, mas dentro de
de uma ideia construtiva, né? Essa foi um trabalho feito por detalhes do meu próprio ateliê, né? Onde aparece a palavra aqui em alemão na arte, né? Kunst, do outro lado tem arte em português e tal. E tem essa brincadeira de objetos que estão ao meu alcance, ou imaginação, e que passa a ser uma espécie de um diário e que comenta essa ideia da pintura hoje, né? Enquanto, o que ela é, né? Essa coisa quase como o crítico escreveu até uma coisa que eu gostei, que é como se ela tivesse colocado sobre a areia movediça, né? Aí é um trabalho mais bidimensional. Esse foi o que eu fiz como livre docência, né? Apresentei essa torre feita de 250 trabalhos. Eu trabalhei nessa proposta durante quase 5 anos, né? De 2002 até 2006. E ela tem essa questão de juntar as linguagens com o movimento, com a ideia construtiva, né? E até é estranho porque esse trabalho foi vandalizado, né? E a metáfora, por exemplo, que é mais próxima da questão da Babel, da Torre de Babel, é justamente a audácia, né, humana de tentar desafiar o poder criador maior, que seria Deus, né? A hora que o homem tenta fazer alguma coisa parecida, ela é destruída. Esse trabalho foi destruído. Depois quando eu recebi depois a proposta de reinstalá-lo na Pinacoteca, tive que quase que fazendo de novo, né? Aqui já está instalado na Pinacoteca com a equipe profissional, que foi feita uma plataforma de auxiliar de construção. Eu quase não participei, eu orientei, mas não participei. Aqui não, no projeto anterior, ele tem ele funciona, eu tive que subir no teto, fazer um guindaste que eu ia içando a parte superior e ia colocando a parte inferior por baixo. Então ele tem até uma questão, parece que ele é mais criação, vamos dizer, desafiado, né? Desafiando o poder divino do que aqui. Aqui é uma coisa mais humana, né? Ele é como se fosse tijolos sendo colocados de novo, né? Aí uma vista interna, lá no octógono da Pinacoteca. Aqui tem detalhes pormenores assim, dos trabalhos, né? Esse é um trabalho mais recente, né? Que pensa nessa questão da paisagem urbana, né? E ao mesmo tempo discute elementos da pintura, né? Eu chamei de lascas, né? Em inglês seria scraps, são fatias, quase rascunhos, né? de significação. Isso foi Oi? Tá bom. Agora, só para encerrar, eu fiz uma proposta para o Instituto Oceanográfico, né? Justamente foi o que me aproximou do Hugo, né? Nessa questão da arte com a ciência, né? A USP tem bases de pesquisa no litoral, e eu pensei eu já tinha começado uma atividade de dar aulas de pintura nessas bases, né? Então esse projeto, infelizmente, não foi aceito, mas tem uma possibilidade de entrar como uma espécie de um guarda-chuva da pesquisa de um físico lá no Rio, que é sobre o oceano sustentável. Eu não sei muito bem como é que vai ser, mas esse, inclusive, é um trabalho meu, né, decorrente dessa experiência, que está, inclusive, até por uma política de boa vizinhança, eu doei para o IO, vai ficar lá no hall deles central, né, lá do Instituto. Aqui tem alguns trabalhos de alunos, que eu achei que esse aluno, por exemplo, depois ele fazia gravura, depois que ele teve essa experiência aí de trabalhar no litoral, ele ganhou uma bolsa, foi para Portugal e tudo mais, são trabalhos desse aluno. E eu vou encerrar com um trabalho de um outro aluno, que eu achei interessante, porque eu tenho duas atividades, vamos dizer. Eu sou professor de pintura e tenho uma disciplina que eu discuto essa intervenção no espaço urbano, né? Então a proposta era justamente pegar um problema sério, né? Que o metrô, por exemplo, que vai sendo traçado em São Paulo, ele passa a 3 quilômetros da universidade, sendo que uma das coisas mais importantes que tem do lado de lá do Rio Pinheiros é a USP, né? Então, e ela tem uma estaçãozinha da CPTM, que é o transporte público do trem antigo aí da FEPASA, né? Então, eu queria que eles discutissem essa desconexão. E um aluno fez um trabalho, de novo pegando a capivara, ele pegou assim, porque tem um percurso que você é obrigado a arriscar a vida. Mesmo que tenha feito, eles fizeram uma ponte que você pega da estação, só que te joga para o lado de lá do rio,
sendo que a universidade está do lado de cá, né? Então, o aluno tem, os estudantes, os funcionários da USP que queiram usar o trem para chegar até lá, eles têm que atravessar a ponte inteira e ainda correr o risco de passar numa faixa de pedestre que a gente sabe que no Brasil ninguém respeita. Então, ele fez um stencil, isso daí é o resultado depois que o trabalho foi destruído, mas a capivara ela tinha um forro, ele chama Caio Carvalho, né? Ela tinha um forro de saco de estopa, com uns sacos de tinta vermelha, então os primeiros carros que passaram esmagavam a capivara e deixaram depois esses traços aqui do animal já ensanguentado que ficou ali que é comum, né? A gente estranha que em São Paulo, apesar da poluição do rio e tudo mais, as capivaras de vez em quando sobem pelo Rio Pinheiros e aparecem ali na margem, ali bem próximo da USP. Bom, isso é para concluir, então eu agradeço.